Muito boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, esteja conosco nesse sábado, 12 de novembro de 2022. Estamos iniciando na rádio amormaior.net.br o programa, amados, para a honra e glória do Senhor, Escola Bíblica em Ação. Escola Bíblica em Ação. Pastor João Lembo, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Já peço para você, se inscreva no nosso canal. Lá nós temos os programas de rádio gravado. Lá nós temos, todas as mensagens gravadas nos nossos cultos. Lá nós temos as orações da manhã. Enfim, se inscreva, assista as mensagens, compartilhe, que é a palavra de Deus. Venha nos fazer uma visita. Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. Amém? Nós estamos todos os sábados aqui, O objetivo é realmente aprender mais, ser ministrado pelo Espírito Santo, aprender mais, estudar mais a palavra. Todos os sábados à tarde, aqui na sua amormaior.net.br, das 14 às 15 horas. Amém? Compartilhe, amado. Compartilhe e divulgue o link da rádio. Amém? Existe uma programação durante a semana de louvor, de adoração, de palavra, enfim. Entre, no site você já vai ver ali toda a programação, Tudo é feito realmente para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós vamos iniciar o programa de número 22, Escola Bíblica em Ação. Nós que sempre iniciamos, com devocional, com uma mensagem, aquilo que o Espírito Santo já quer falar conosco, Todos os sábados a gente sempre repete, A gente sempre fala que é muito importante você estar com a sua palavra, com a Bíblia, A palavra que ela é viva. Então que você possa pegar a sua Bíblia agora e abrir na carta aos Colossenses, no primeiro capítulo. Colossenses 1. Eu estarei lendo os versos 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amados, o apóstolo Paulo aqui escrevendo essa carta à igreja aos Colossenses, de Colossos, E aqui é maravilhoso esse texto, porque ele começa realmente essa carta, dizendo de todo o ministério, de toda a plenitude de Jesus Cristo, Porque foi realmente agradável aos olhos do Senhor, em função de toda a obediência do Cordeiro, que nele, Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude, e que por meio dele, ou seja, através dele, o que sustenta, o que é o sustentador, que foi dado a ele, o quê? Que tivesse a reconciliação de tudo aquilo que foi perdido, e de que todas as coisas, tudo que está no céu, na terra, embaixo da terra, tudo, através dele, através dessa reconciliação com Deus, ele estabelecesse a paz, A paz entre nós e Deus.
E isso teve um preço, que foi o sangue derramado na cruz. Então, na verdade, o nosso Deus é o Redentor. Jesus Cristo, ele é o Redentor. Ele é o reconciliador. Ele é aquele que nos dá a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Nos dá a regeneração, nos adota. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, já que essa primeira mensagem, não é, seja realmente depositada no nosso coração, né? Jesus Cristo estabeleceu a paz mediante o sangue derramado na cruz. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio, Deus, nós estarmos aqui, inicialmente na sua presença, para louvar o seu santo nome, para te adorar, para estudar mais a sua palavra. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ensine, que o Espírito Santo descortine, nos revele a sua palavra, porque ela é a sua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Capítulo 4 de Apocalipse, nós vimos a semana passada. Capítulo 4 ela é um capítulo que é uma representação de todo louvor e adoração, que flui, que sai de absolutamente toda a criação de Deus, toda a criação, né? Inclusive os anjos, né? Tá certo? Ou seja, que sai de toda a ordem criada por Deus, né? Capítulo 4 de Apocalipse é um cântico de adoração, é um oratório, exalta e exaltando a soberania a Deus. Amém ou não? Então, nós vimos isso a semana passada, né? Então, o capítulo 4 é uma representação de louvor e adoração de toda a criação, exaltando, glorificando a soberania do nome do Senhor. Muito bem. E por que é essa narrativa do capítulo 4? Por que toda essa criação está reunida para adorar e para louvar? Comece a observar agora Apocalipse no capítulo 5. Abra comigo Apocalipse 5. Eu estarei lendo o verso 1 de Apocalipse 5. Isto posto, capítulo 4, não é? Nós temos: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por de dentro e por fora e selado com 7 selos. Né? Então, o que João vê aqui, que na mão direita, né, de Deus, daquele que está sentado no trono, na sua mão direita, há um pergaminho, há um livro em forma de rolo, um pergaminho, que representa o quê? O plano eterno de Deus. Tá certo ou não? Olha que coisa maravilhosa, não é? Deus lá no trono, segurando esse pergaminho com todo o plano de Deus. Simboliza, na verdade, o quê? O propósito de Deus com respeito ao quê? A totalidade do universo. Através do quê, amados? De toda a história. Não é? Então, são todos os seres viventes adorando, glorificando, né? Assistindo, vendo, não é? Deus pegar esse livro, esse rolo, esse pergaminho, que está completamente escrito em ambos os lados. Toda a história, todo o desfecho da história, todo o desfecho da história está selado com quantos selos? 7.
Esses 7 selos, eles selam o conteúdo do rolo. O rolo está, então, fechado e selado. O plano de Deus ainda não revelado. O plano de Deus ainda não executado. Continuemos, verso 2. Vi também, Apocalipse 5:2, um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Então o anjo, ele está perguntando, mas viu, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Observe, né? Dá para a gente sentir quando o anjo pergunta, e aí a gente vai entrando no texto e vai observando o lamento do apóstolo João. O lamento de João quando, não é, está sendo revelado tudo isso. Observe os versos 3 e 4. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Que coisa maravilhosa! João, ele se lamenta porque João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, nós já vimos isso, ele está em espírito, ele está sentindo, ele está vendo, ele está observando, ele está vivendo tudo aquilo, toda aquela visão. Então, na verdade, João, ele é pego por esse lamento, né? Porque se ninguém é digno de abrir, se ninguém é digno nem de olhar, o plano de Deus, ele não será revelado. Se os selos não fossem quebrados, se o livro não é aberto, o plano de Deus, ele quê? Não será cumprido. Então é por isso que João, ele está lamentando. Ele está lamentando que se esse anjo perguntando, viu, mas quem é digno de abrir? O desespero, esse lamento, ele toma conta, por quê? Porque, puxa vida, quem haverá de proteger os filhos de Deus? Quem haverá de proteger os filhos nas horas amargas, da grande tribulação? Então, se ninguém é digno de abrir os selos, será que não vai haver juízo? Será que não vai haver julgamento? Será que não vai haver o triunfo final para os crentes? Porque não se esqueçam que João, na ilha de Pátimos, toda a igreja, ela estava o quê, amados? Estava sendo perseguida. Várias e várias crucificações. Várias mortes. A igreja estava sendo perseguida. Então nós estamos falando de um homem que andou com Jesus. Nós estamos falando de um homem de quase 100 anos aqui. Um ancião que recebeu, que viveu Jesus. E ele em visão, o que ele está vendo aqui? Puxa vida, mas... E essa justiça? Será que vai haver justiça? Se esses selos não forem quebrados, não é? Se esse livro ele não for aberto, o plano de Deus ele vai ser frustrado. Não haverá juízo, não haverá justiça, não haverão novos céus e nova terra. Então, na verdade,
João, ele é tomado, não é, por uma preocupação. É por isso que ele fala no verso 4, e eu chorava muito. Ah, como eu chorava, porque ninguém foi digno, né? Não foi achado ninguém para abrir o livro. O que João vê é que, na verdade, ninguém é digno para olhar. Agora, observe comigo o verso 5. Então, um dos anciãos me disse, não chore. João, não chora, acalma seu coração. Porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro, irmão. Que coisa maravilhosa. Dentre tanto que representa Jesus Cristo vencer o pecado na cruz, né, a vitória sobre Satanás, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, né, raiz de Davi, né, que está indicando aqui que ele seria descendente, né, de Davi, filho de Davi, né? Eis que ele venceu o mundo para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Que coisa maravilhosa. E né, vamos falar assim, esse título, né, Leão da tribo de Judá, ele é um título messiânico. Se você pode abrir lá em Gênesis 49, se você pode, abra comigo, Gênesis 49, né? 8 e 9, quando Jacó está, né, está abençoando seus filhos, né? Jacó abençoando José e os seus filhos. São bênçãos também proféticas de Jacó, que em Gênesis 49, a partir do verso 8, a palavra de Deus diz: Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Judá é um leãozinho. Da pressa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Né? A ele obedecerão os povos. Né? Isso simboliza o quê? Que a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele tem autoridade. Jesus Cristo naquela cruz venceu e conquistou o direito de abrir o livro e de quebrar os 7 selos. Que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa maravilhosa. Né? Que maravilhosa palavra. É toda a preparação que João teve em nos revelar isso. Não é? E continuando o verso 6 e 7, acompanhe comigo. Então, verso 6 de Apocalipse 5.
Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Meu Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro leão. Jesus Cristo, o verdadeiro cordeiro. Que imagem, que visão que João tem nesse momento. E aí a gente pode notar, irmãos, que a morte de Jesus Cristo ele tem um valor permanente. Jesus Cristo aqui como cordeiro, ele está cheio do Espírito Santo, que pegou o pergaminho na mão de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. Né? Coisa maravilhosa. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, irmãos. Nós vimos isso, nós vimos a Trindade no trono em unidade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Mas o que me chama mais atenção é que João, ele vê bem no meio do trono, irmãos, né? Um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Sabe que, olha a visão de João, né? Olha o contexto da visão de João, né? Que coisa maravilhosa. E João vê, amados, que o cordeiro ele pegou o livro de Deus com o quê? Com autoridade. E essa autoridade foi dada a Jesus Cristo mediante o quê? A obediência dele. Porque ele conquistou essa autoridade morrendo na cruz. Ele conquistou toda essa autoridade na cruz. Né? Então, é maravilhosa, né? A palavra, na verdade, é lógico que a gente vem estudando, a gente vem nos aprofundando, que evidentemente o Apocalipse ele é um livro simbólico, ele é um livro de simbologias, mas eu fico imaginando João vendo tudo isso de uma forma em visão, mas de uma forma simbólica também, não é? Então é maravilhoso a gente ver, não é? O Espírito Santo nos revelar, que aí a gente vai realmente, nós vamos nos aprofundando na palavra, não é? Nós vamos, na verdade, entrando, não é? No texto, entrando no livro, né? Nós vamos vendo, amados, nós vamos vendo o plano de Deus sendo absolutamente cumprido. A gente vê, na verdade, o plano de Deus, amados, sendo cumprido através de João. Né? João como um canal de bênção para as nossas vidas, que teve a oportunidade de escrever o que o Espírito Santo pediu para ele. E o mais lindo é que tudo isso já aconteceu. E ele continua nos versos 8, 9 e 10. E quando ele pegou o livro, presta atenção, amados, por favor.
E quando ele pegou o livro, quando o Cordeiro pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amados, que coisa maravilhosa. A ação de Jesus Cristo, o Cordeiro, ter pego o livro, a ação de Jesus Cristo ter pego o pergaminho, ele foi o quê? Uma explosão de triunfo. Ele venceu. Eu e você estaremos lá, como igreja, como santo, como criação. Nós vamos ver isso. Amém, igreja? Então nós vamos presenciar tudo isso. E olha, não é? No que nós estamos o quê? Não é? Se prostrando, louvando, adorando. As criaturas aqui, a criação, elas estão o quê, igreja? Prestando culto, prestando louvor, prestando a adoração. É a igreja de Cristo em unidade. E a criação, os seres viventes, os 24 anciãos, eles estão prostrados, cheios de incenso, que são as orações dos santos, amados. Que coisa maravilhosa. As nossas orações, elas sobem com aroma suave. Que coisa maravilhosa, irmãos. Não é? Elas são depositadas numa taça de ouro, né, cheias de incenso, que simbolizam as nossas orações. Né? Então, quando a gente está se prostrando e adorando a Deus, amados, todos juntos, em unidade, nós estamos representando o que é a igreja de Cristo. Então, observe a importância da igreja de Cristo. Nós em unidade no templo, na sua igreja, louvando, adorando, reverenciando, temendo, é exatamente isso. E nós temos a oportunidade na igreja de Cristo de nós o quê? Cantarmos, louvarmos e adorarmos, como os versos 9 e 10, não é? Nos mostra isso. E cantavam um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amados, tudo isso cantando, louvando, adorando, glorificando. Digno és tu de pegar este livro, digno és tu, Cordeiro, de quebrar os selos, porque você foi morto, você foi crucificado, e esse sangue que foi vertido na cruz, não é? Tá certo? Que compraste para Deus os que procedem, não é, de toda tribo, língua, povo, nação. Para quê? Para que nosso Deus os constituísse, nos constituísse,
nos regenerasse, nos adotasse, né? Como sacerdotes, porque nós somos o sacerdócio real, geração eleita, e eles reinarão sobre a terra e nós reinaremos sobre a terra. Amém, igreja? Amém, amado? Amém, amado? Então, até aqui no verso 10, nós temos, né, a criação, os anciãos, né, tendo essa oportunidade de no momento ficar aflito, ficamos aflitos, mas depois, eis que o Cordeiro de Deus, né, que tirou todo o pecado do mundo, ele foi e pegou o livro, com autoridade na mão de Deus, não é? Tá certo? Que coisa maravilhosa, né? Louvando e adorando a criação louvando e a criação adorando, né? Que coisa maravilhosa, igreja, não é? Então que a gente possa, não é? Não parar por aqui, que a gente possa depois ler novamente, né? Ler novamente o capítulo 4 e já entrar, né, no capítulo 5. Né? Hoje, evidentemente, na segunda parte nós vamos terminar o capítulo 5. Então que você possa, em nome de Jesus, não é? Ser ministrado pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito de Cristo, né? E que a gente não perca, e eu peço isso, que a gente não perca essa oportunidade, que a gente não perca, amado, a oportunidade de louvar, de adorar, de cultuar, de orar e de clamar na igreja do Senhor, em unidade. Isso é extremamente importante. Apocalipse, ele nos ensina a unidade de todos aqueles que creem, que acreditam em Jesus, o Cristo. A unidade da igreja, amados. Então que a gente tenha isso muito forte no nosso coração. Que a gente tenha isso muito forte na nossa mente. Que a gente realmente não perca a fé, não desfaleça. Que a gente acredite mais na igreja de Cristo, participando e cultuando ao Senhor. Não é? Nós estamos para cultuar o Senhor. Nós vamos na igreja de Cristo para adorá-lo, para louvar e para engrandecer o seu santo nome. Amém? Terminamos aqui até o capítulo 10, essa primeira parte. Nós vamos agora ao momento de louvor e adoração, né? E é um louvor realmente maravilhoso. Jesus, o plano perfeito. Né? E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente, né, se aprofunda no Evangelho, né, é importante, né, a gente vai vendo, né, todos os louvores, a adoração, que tudo vai fechando, né? Amém? Então, nós vamos acompanhar agora o louvor, Jesus, o plano perfeito, né, da Renascer, e aí depois a gente volta, né? Volta realmente, né, para a gente verificar direitinho, né, o que esse louvor, né, ele quer dizer para nós, tá certo? E aí depois a gente dará sequência aí no capítulo 5, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor, estaremos terminando mais um capítulo de Apocalipse. Já voltamos. Aqui na Galileia começou o plano perfeito do Senhor. Incrível. Nasceu em Belém, veio para Nazaré, escolheu morar aqui, pertinho, Cafarnaum. E daqui começou o plano perfeito do Senhor, a salvação.
salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Eu acho que essa música Pedro gostaria de ter cantado, de ter louvado aqui na cadeira. Para ele foi destinada uma morte de cruz. Mas quando o colocaram na cruz, ele falou: não, não, não. Peraí, olha, faz o seguinte, inverte. Eu não sou digno de morrer igual meu Senhor. Vocês não estão entendendo o que aconteceu comigo. Eu era um pescador. Eu era uma pessoa que morava aqui na beira da praia. Eu era uma pessoa que não tinha futuro. Uma pessoa que não tinha esperança. Eu era uma pessoa que não valia nada. Ele me salvou. Ele me salvou, inclusive, do poder dessa morte, do poder dessa dor, do poder dessa tortura. Eu sou salvo. Por favor, invertam essa cruz. Vocês não sabem, mas ele me salvou. Eu sou livre. Eu sou livre. Ele me salvou. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo pelo
Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Esse louvor maravilhoso, né? Como é importante, né? A gente, todo o programa fala, né, amados? Como é importante a gente entrar no louvor, na letra, né? Entender o que realmente nós estamos cantando, o que estamos cantando na igreja, o que estamos louvando na igreja, o que e a quem estamos adorando na igreja. Então, é por isso que é importante nós entendermos, né? O louvor, a adoração, até para que a gente tenha, na verdade, também, igreja, o cuidado de ter o discernimento. Se tudo que realmente estamos cantando e adorando, né, faz parte da palavra, né, faz parte realmente da palavra do Senhor. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o louvor dele, Jesus é o plano perfeito. É um plano perfeito por quê? Porque é um plano para salvar, né? Nos salvar, nos redimir, nos reconciliar. É por isso que é um plano perfeito. Né? Ele é perfeito por quê? Quando é que o plano é perfeito? Quando ele atinge seu objetivo. Sim ou não? Né? Então, a morte do Cordeiro fez com que eu e você tivéssemos a possibilidade de, crendo que ele é o que redime, é o que salva, aquele que, né, que é o Senhor, que é o meu Salvador. Se eu creio que ele é o Senhor, se eu creio que ele é o Salvador, se eu creio que Deus me perdoa, se eu creio que Jesus Cristo ressuscitou, se eu creio que ele está vivo, né? Então, esse verbalizar e esse crer de todo o coração faz com que meu espírito que estava morto reacenda, reviva. E automaticamente a gente seja o quê? Reconciliado com Deus, porque o véu se rasgou. E quando o véu, que é Jesus Cristo, a sua carne foi rasgada e dilacerada, ele se tornou o quê? Um plano perfeito, porque atingiu o quê? O objetivo. Tá certo? Atingiu o objetivo. Né? Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, né? Tirou, né, o pecado original, através do quê? Do seu sangue. Então, tudo aquilo que foi perdido lá atrás, no Éden, né, morrendo, morrerás, né, o espírito morto, não é? Né, esse pecado, ele foi quebrado pelo sangue do Cordeiro, né? Tá certo? Né? Então, o véu se rasgou. Quando o véu se rasgou, né, e nós temos acesso direto ao Pai através desse sangue, e se eu creio realmente, né, que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, o plano está completo. Né, porque ele não cobriu, como no Antigo Testamento, né, que o sacrifício era feito para quê? Para cobrir, o capar. Agora não. Jesus Cristo, ele o quê? Tirou o pecado do mundo. Né, nos reconciliou de uma forma o quê? Definitiva. Né? Então, o preço que foi pago lá na cruz para mim e para a sua salvação foi através do quê? De sacrifício vivo e obediência. Né? Sacrifício e obediência. Né? Tá certo? Então a gente nunca pode se esquecer. Nunca. Sacrifício e obediência. Né? E ele só é perfeito, o plano, na verdade, né, ele só que se cumpre, né, ele já se cumpriu, mas na minha vida e na sua vida, quando o quê? Né? Quando eu, em fé, acredito que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Então, se você ainda não recebeu, se você ainda não considera que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, eu quero orar com você nesse momento, né? Quem sabe é a primeira vez que você está nos ouvindo, quem sabe
se você precisa também, na verdade, se reconciliar com Jesus, esse é o momento, né? Esse é o momento, né? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui na sua presença para te louvar, para engrandecer o seu santo nome. Em nome de Jesus, Pai, que todo aquele que está aqui hoje, que ainda não te conhece, possa repetir que o Senhor é o Senhor e Salvador. Que a gente possa repetir de todo o coração e de todo entendimento, Jesus Cristo, o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Nós te pedimos perdão, Pai, por tudo. E através do sangue do Cordeiro, que o Senhor possa me reconciliar novamente com o Senhor. Nós oramos agradecidos por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O plano perfeito. Nós temos aqui, todo sábado eu compartilho o meu número de celular, né, que você pode me mandar o WhatsApp, no 199-9305-2651. 199-9305-2651. Você tem absoluta liberdade de me fazer perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, pedidos de oração. Amém? Nós que todos os sábados nós compartilhamos com você a programação da Igreja Batista Águia Pindaituba, toda quarta-feira culto de estudo e oração. Não é? Nós estamos, todo mês estudando, nos aprofundando num profeta, para a honra e glória do Senhor. Esse mês agora de novembro é Amós. O mês que vem, em dezembro, será Zacarias. A primeira quarta-feira é o culto da família. Toda primeira quarta-feira, amados, culto da família. Depois o restante do mês, o culto de estudo e oração. Todo domingo às 10 horas, no nosso templo, Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E às 19 horas, todo domingo, para a honra e glória do Senhor, nós temos o nosso culto de celebração. Primeiro domingo, e todo primeiro domingo, culto de ceia. Amém? Vamos à segunda parte do tema central hoje. Vamos, na verdade, concluir esse capítulo 5. Nós estamos avançando bem agora, não é que nós temos, na verdade, a gente vai formando todo o embasamento. Então eu quero ler com você agora os versos 11 e 12, que diz, Apocalipse 5, 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então, os seres, a igreja, toda a criação continua o quê? Cantando, continua louvando, continua adorando, continua prostrado. E olha que maravilhoso, eu não me canso de falar isso, irmãos. É o privilégio que o apóstolo João teve de ver e ouvir tudo isso. É exatamente dessa forma
que o apóstolo João, quem escreveu o livro de Apocalipse, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele vê e ouve, né, vi e ouvi, né, uma voz de muitos anjos. Que coisa maravilhosa, os anjos ao redor do trono, né, ao redor dos seres vivos, dos anciãos, de toda a igreja, todos em uma voz, em uma só voz, proclamando em voz forte: digno é o Cordeiro, porque ele está lá, irmãos. Ele está lá. Imagine o Cordeiro pegando o pergaminho com os selos, mostrando para nós assim, né? E nós cantando: digno és tu que foi morto, digno és tu que foi morto, de receber o poder. Todo o poder é ti, Jesus. Toda a riqueza é tua, Senhor. Toda a sabedoria vem do alto, que vem de ti. Toda força que vem do Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, toda a adoração. Então, essa visão de João, ele vê e ouve, proclamando em uma só voz toda essa adoração, de uma forma maravilhosa, né? É uma visão realmente linda que João tem, e que vai escrevendo e vai compartilhando. E finalmente, irmãos, todo o universo, em todas as suas partes, e com todas as criaturas, todos se juntam num só coro, num só louvor. Observe os versos 13 e 14, leia comigo. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre o céu, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo, não é? A gente cansa de falar isso aqui, não cansa de falar que tudo na Bíblia é o quê? Tudo é tudo. E tudo que há neles, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam um louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Que coisa maravilhosa, né? Seja o louvor, seja a gratidão, seja a honra. Jesus Cristo foi honrado pela sua obediência. Seja a glória, é a presença de Deus refletida, o domínio, a dominação. Deus está no controle de toda a situação, não é? E é dessa forma que nós vamos o quê, amados? Adorá-lo, né? Clamar, né? Nos prostrar, reverenciar. E o louvor, os cânticos, a música, ele tem um objetivo de alcançar todos os seres. O louvor, esse cântico que João ouviu, tem o objetivo de alcançar todos os seres do céu, da terra e debaixo da terra. É a constatação de que a vontade de Deus é cumprida, de que a soberania de Deus é cumprida.
Porque a figura do trono aqui quer dizer o quê? Que o trono governa. Quem está no trono governa. O Cordeiro reina. O Leão de Judá reina. O Cordeiro reina. Portanto, nós, os chamados crentes, os cristãos, os evangélicos, que cremos realmente nas boas novas, que é Cristo Jesus, se realmente nós estamos firmes na videira, firmes na sua palavra. Quando eu falo firme, irmão, não é firme na igreja. Se bem que a cada dia que passa, até a igreja, os santos estão deixando de ir. Então não é igreja. É evidente que a igreja, ela é o centro de adoração, é onde eu vou louvar, adorar, vou receber ensinamento, vou receber os dons do Espírito Santo, né? Portanto, nós como cristãos, nós não devemos temer tempos de tribulação. Eles virão? Eles já estão aí, a gente está vendo toda essa movimentação. Então, independentemente da situação, de tempos de tribulação, de tempos de perseguição, de tempos de angústia, a soberania é do Cordeiro. Amém? Então, os selos descritos no capítulo 6, que nós vamos ver a semana que vem, que são símbolos, eles são símbolos do quê? De tais perseguição, de tais tribulação. Então, é por isso, né, que Apocalipse, né, que a revelação do Senhor, ele vem de uma forma harmônica. Você entende? Não é? Mostrando, evidenciando, né, que nós teremos a visão do trono de Deus. Né? Nós estaremos glorificando, e exaltando, e falando, e clamando, e chorando. Né? Estaremos diante do trono, proclamando, né, que só tu és digno de receber a honra, a glória e o poder. Vimos esse poder quando o Cordeiro, ele fez o que, igreja? Ele pegou de Deus o quê? A autoridade de ler o que está escrito, de ler o plano de Deus. Não é? É por isso, não é, que Apocalipse ele vem carregado, ele é carregado de louvor, de adoração, né? Porque o louvor e a adoração, amados, ele reúne a trindade, né? A trindade humana, né? Que é o meu espírito que adora, a minha alma que adora, o meu corpo. Então eu estou no louvor e na adoração por completo. Então, quando você junta tudo isso na igreja, onde o Espírito Santo é o Senhor na igreja, não é? Então, isso é maravilhoso quando nos dá esse entendimento. É maravilhoso espiritualmente, é lindo, não é? Nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor através da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E como a gente vê aqui e observa, sempre com o quê, amados? Sempre com reverência. Quem? Todos. Todos. Amém? Então, que essa palavra, e na verdade esse recado que vem hoje do Espírito Santo nos fortaleça. Nos fortaleça de
toda e qualquer tribulação, de todo e qualquer momento difícil. Porque Deus está no controle, Jesus Cristo ele está no controle. E vai permitir, para a honra e glória dele, que eu e você estejamos juntos, lado a lado com o Cordeiro. Amém? Glorificando, exaltando, amando, entendendo e participando de todo o plano perfeito que é Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, porque tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Pai, em nome de Jesus, Deus, que privilégio. Privilégio o Senhor nos dá nessa tarde de sábado, Pai, para ouvir mais de Ti, ouvi-lo, Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é um privilégio te servir, Pai. Jesus Cristo é um privilégio entender mais da Sua palavra, porque ela é a Sua palavra. Uma palavra de bênção, uma palavra de conforto, uma palavra de fé, de esperança. Estaremos juntos e eu tenho certeza disso pelos séculos e séculos. Nós te louvamos, nós te adoramos e bendizemos o seu santo nome. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus nós agradecemos a mais essa oportunidade. Amém? Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor nos acompanhe. Que nós tenhamos um final de sábado abençoado, um domingo repleto de bênção, que a gente possa estar na casa do Senhor no domingo, para honrar e para glorificar. Em nome de Jesus, não é? Nós agradecemos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Um beijo no coração de cada um. Sábado voltaremos, não é? Para a honra e glória do Senhor, na Escola Bíblica em Ação da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Deus os abençoe.